Hey guys, how you doing? Tudo bom? Bom, gente, estou gravando esse vídeo aqui com essa música que eu acho que já tá até passando, né? Mas é que eu sou bem devagar. Se você estiver ouvindo o podcast, também tem o vídeo, se você quiser ver melhor a informação, e no vídeo lá tem o link das anotações também que eu vou fazendo, mas vou tentando explicar tudo de uma maneira que seja audiovisual, né? Bom, vamos lá. Em caso você não saiba que música que é essa, vamos ouvir um pedacinho. É a música Flowers, da Miley Cyrus. Eu acho que é esse o nome dela, né? Oh, eu ia falar que eu estou desatualizada, mas a menina já tá aí famosa aí desde sempre. Enfim, vamos dar uma olhadinha, gente, não somente na tradução, porque tradução você vai lá na letras.com, aperta a tradução e voa lá, né? Tem a tradução para vocês. Mas o que nós vamos fazer aqui? Tentar explicar, se bem que essa música não tem muito segredo. Se você está começando a aprender inglês agora, ainda não está confiante na pronúncia, é uma música que eu acho muito legal, de verdade, para você pegar pronúncia, sabe? É tudo bem fraseadinho, tem tempo para falar as coisas, não tem frase difícil, não tem expressão idiomática, não tem ditado, não tem nada assim, é tudo muito simples, muito A2 mesmo, nível A2 de inglês iniciante. Então, ótima música aí, você que está começando e pede indicação. Bom, Flowers, que é flores. E uma coisa muito legal, né, gente, é que, olha, vou desligar o WhatsApp aqui. Uma coisa muito legal sobre o inglês é que tem palavras que são escritas diferentes, né? Vamos supor, duas palavras escritas diferentes, mas a pronúncia é a mesma. Nossa, redundância, oi. É a palavra flower escrita como F-L-O-U-R, que significa farinha. E a pronúncia é exatamente a mesma. Então, é bem interessante aí a gente sempre lembrar que às vezes a gente quer inventar uma pronúncia para que seja diferente, às vezes realmente não é, é a mesma pronúncia, tá? Bom, vamos lá, vamos ver o primeiro verso aqui. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. Nós éramos bons, né? Ou pode ser também aqui no sentido de nós estávamos bem, nós éramos ouro, né? Até brinca um pouco com as pronúncias aqui. We were good, we were gold. Kinda dream that can't be sold. Kinda, tá? É uma expressão muito legal que é a junção aí de kind and of, que significa o tipo de. Então, seria mais ou menos assim. Nós estávamos bem, éramos ouro, o tipo de sonho que não pode ser vendido. Talvez aqui você vai escutar a pronúncia dela, né? Can't be sold. E a minha pronúncia, como é mais britânica, né? Can't be sold. We were right till we weren't. Nós estávamos certos, né? No sentido de que dávamos certos. Aqui também, olha, é uma abreviação da palavra until, tá? Till, que significa até. E não é a única maneira de falar até. Vamos olhar outras maneiras de falar até. Por exemplo, na Inglaterra você pode falar from Monday to Friday, de segunda a sexta. Lembrando, gente, uma dica muito legal aqui é que os dias da semana são com letra maiúscula, ok? Então, from Monday to Friday é uma expressão que se usa no UK, to Friday, mas aqui eu descobri que nos Estados Unidos, não sei se é em todos os lugares, mas eles também costumam falar Monday through, tá? Que normalmente significa através, né? Então, Monday through Friday é uma maneira que eles falam aqui no Midwest, que é onde eu estou nos Estados Unidos. Então, nem sempre você vai ver a palavra até como until. Só queria lembrar isso para vocês. Então, nós éramos certos, né? Ou nós dávamos certo até que a gente não deu mais, não dava mais. Built a home and watched it burn.
built a home and watched it burn. Nós construímos uma casa e assistimos it, que a gente não pode esquecer que a gente pode usar o it como recurso para não repetir o que foi dito antes. Então, nós construímos uma casa, um lar, built a home and watched it burn. Ok? Uma coisa bem interessante de música, e eu sempre falo isso em vídeo de tradução, é que às vezes eles vão comer, sabe? We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Se você fosse falar isso, normalmente deveria ter aqui esse we, mas como música tem muita licença poética, né? Não é necessário que dá para entender no contexto. Mas sempre, todas as frases têm que ter sujeito, tá, gente, em inglês. I didn't want to leave you. Aqui a gente tem também uma contração, né, da palavra want to. Eu também noto, assim, não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu noto que os americanos usam mais isso do que os ingleses. Eu não queria deixar você. I didn't want to leave you. I didn't wanna lie. E aqui, novamente, ela tem esse wanna, né? Que é de querer, want to lie. Started to cry, but then remembered I. Eu comecei a chorar, mas então me lembrei que, né? Até aí, tudo bem, né? Então, uma palavrinha muito legal aqui, ó, da gente memorizar é esse connective, né? Then, para as nossas frases não ficarem soltas. Então, temos o then, que significa então. Mas o then também, tá, gente? Ele pode ter um outro significado, que é, por exemplo, I was a child then. Não sei se tem isso na música da Adele, né? Não sei, uma outra música aí. I was a child then. Naquela época, esse then aqui é referência daquela época. Eu era uma criança naquela época, sabe? I was a child then. Então, ele tem essa conotação do passado. Já vi em alguns lugares também, ó. Por exemplo, ao invés de estar escrito before and after, onde a gente tem antes e depois escrito dessa maneira, já vi escrito now and then também, tá? Agora e antes. Então, daria certo assim também. I can buy myself flowers. Aqui, o myself significa, nesse caso, para mim mesma. Eu sei que não tem aqui o para, né? Porque nessa estrutura aqui não precisa, I can buy myself flowers, para mim mesma. Mas esses reflexivos em inglês, é bem legal a gente dar uma olhadinha aqui, como é que a gente fala isso, né? Então temos eu mesmo, vou colocar no masculino, eu mesmo, temos myself. Como você fala você mesmo? Vou escrever em português aqui, você mesmo. A gente vai escrever yourself. Como você fala ela mesma? Isso é bem legal. Ela mesma. Nós temos herself. E aqui também, eu vou até colocar antes aqui, né? O ele mesmo. Himself. Tá? Aqui nós podemos ver que já saiu daquele he, she, ele já entra em outro tipo de pronome, tá? Mas não vamos desfocar muito da música, vamos terminar esse eu mesmo, você mesmo, ele mesmo, ela mesma, ok? Então temos até agora myself, yourself, himself, herself, ok? Great. Depois nós temos nós mesmos. Então, a gente tem ourselves. Aqui pode variar um pouco a pronúncia. Talvez você vai ouvir bem marcadinho, assim, ourselves, tá? E você vê que aqui saiu do self pro selves, tá? No plural aqui. Às vezes você vai ouvir bem marcadinho, como eu estava falando, ourselves, e às vezes você vai ouvir ourselves, tá? Então, temos também vocês mesmos, repete o yourself, yourselves. Aqui você pode colocar, não repete, nesse caso, vocês mesmos.
temos yourselves. Porque aqui pode marcar, assim, o plural. Normalmente, o you não tem plural, né? Mas nesse caso aqui, yourselves, you can do it yourselves. Rola demais e é o correto. Depois nós temos eles mesmos, elas mesmas, né? Eles mesmos, temos themselves. Onde que a gente pode usar essa estrutura? A gente pode usar essa estrutura em frases tipo, se você for num site, vou entrar num site agora aí de material de construção. Talvez, não sei se em português, mas se você entrar no site em inglês, você, ou no Amazon, ou em qualquer tipo de site assim, que vende alguma coisa, você vai ver uma seção chamada de DIY. O que que isso significa? Significa do it yourself, que é faça você mesmo, ok? Faça você mesmo. A gente tem, por exemplo, uma música do Eminem que eu gosto bastante, Lose Yourself, significa se perca. Esse yourself aqui ele usa para enfatizar mesmo essa questão de você mesmo, você que vai fazer essa ação. Então ele fala lose yourself in the music. Se perca na música, sabe? Tipo, se entregue. E isso é uma ação que você mesmo tem que fazer. Entenderam? Então, quando ela fala assim, I can buy myself flowers, ela está enfatizando realmente que ela não precisa que ninguém compre flores para ela. Ela pode ir lá e comprar essas benditas flores. Uh, sou muito independente. Bom, mas é isso, né, gente? Se ninguém tá te dando flor, ou se essas flores não estão valendo a pena, vai lá, compra, decora a casa, cheira as flores, se você não tiver rinite. E é isso. Write my name in the sand. Ela está continuando no why aqui, sabe? Então, eu posso comprar flores para mim mesma, posso escrever meu nome na areia. Talk to myself for hours. Posso falar comigo mesmo por horas. Say things you don't understand. E falando, né, nessa conversa consigo mesma, falando coisas, né, falar coisas que você não entende. I can take myself dancing. Eu posso me levar para dançar. Sempre ali no myself, 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 tá? I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can. Então, eu posso segurar minha própria mão. Aqui esse on, ele significa próprio, ou própria, né? Vamos só pegar um pouco aqui nessa estrutura. I can, yeah. Você pode falar, por exemplo, I have, ficou tudo grande aqui. I have my own key. Eu tenho a minha própria chave, ou seja, não preocupa, eu tenho minha própria chave, etc. E assim você pode usar essa estrutura. Porém, a palavra on, se for um verbo, então vou colocar um to na frente aqui, significa possuir, ser dono, tá? Por exemplo, I own a house. Eu tenho uma casa, eu sou dono de uma casa. Então, vou colocar aqui, I own a house. Então, são exemplos de como a gente pode usar esse verbo aqui também. E é outra coisa, e eu achei que não ia ter muita coisa aqui nessa música, hein? Yeah, I can love me better than you can. Sobre comparações em inglês, tá? É importante a gente lembrar que não existe inglês mais melhor, mais bom, mais ruim, mais pior, assim como em português também. Então, se a gente quiser falar melhor, ó, vamos começar do começo. Então, a gente tem good, que é bom, e aí se a gente quiser falar mais bom, entre aspas, a gente vai falar better, que é melhor. Na própria música, eu acho que ela canta I can love me better than, né? E aí o Beck vai responder assim, I can love me better. Então, assim, tem essas variações do sotaque, mas significa a mesma coisa, tá?
E aqui a gente também tem o mais ruim, entre aspas, né? Nós temos o ruim, que é bad. E aí a gente tem o mais ruim, que é worse, tá? Ruim. Então, a gente tem que lembrar aí que é igual no português. E uma palavra muito interessante aqui, eu vou até grifar de amarelinho para quem estiver assistindo o vídeo. Aliás, peguei uma borracha, né? Oi, gente. Then. Toda vez que a gente está fazendo uma comparação em inglês, a gente vai usar o then. Ou seja, eu posso me amar melhor do que você pode. Então, esse que em inglês para comparações vai ser o then. Então, a gente tem, por exemplo, I can cook better than you. Eu posso cozinhar melhor do que você. A gente poderia usar um adjetivo, por exemplo. She's smarter, mais inteligente, né? Ai, tô escrevendo tudo errado. Socorro, Deus. She's smarter than her cousin. Que geralmente é o primo, né? Que é mais inteligente, tudo de bom. Então, que a gente vai inverter. A gente vai colocar que ela é mais esperta que o primo. She's smarter than her cousin. Ela é mais esperta que o seu primo. Existe toda uma gramáticazinha de como a gente faz os mais adjetivo, né, em inglês, mas a gente não vai entrar nisso aqui agora, porque isso aqui dá uma aula inteira. Então, a gente tem aqui, a música não é muito grande, a gente está terminando, fica aí. Paint my nails cherry red. Pintar as minhas unhas de vermelho cereja. Quem pintar? Eu, gente. Ela está cantando e contando a música da narrativa na primeira pessoa. Então, eu posso pintar as minhas unhas vermelho cereja. Gente, mas vermelho cereja é tipo um vinho, né? Enfim, tô pensando aqui a cor da cereja. Ai, combinar, para combinar, né? No caso aqui, dando aquela cortada da licença poética, para combinar com as rosas que você deixou. Então, aqui é um verbo muito legal, to match, tá? Que é para combinar. Por isso que quando você tá lá no aquele trem lá de encontro, não é Twitter, eu tô com Twitter na cabeça. Tinder ou no Grindr, ou onde você vai para fazer seus encontros. To match significa combinar, né? Também a gente pode ter a palavra a match, que aí vem, né, como um substantivo, que pode ser uma partida, tipo uma partida de futebol, uma partida de xadrez, ou pode significar um fósforo também, aquele que a gente, né, fósforo. Ninguém pensou que era um elemento, né? Só eu. Enfim. Eu nem sei se é um elemento, eu acho que é. Vamos lá rebobinar aqui na minha cabeça. Match the roses that you left. No remorse, no regret. Sem remorsos, sem arrependimentos. Então, esse no aqui, nesse sentido, ele significa sem, tá, gente? I forgive every word you said. Eu perdoo cada palavra que você disse. E aí, eu acho que ela só falou isso para ele não falar assim, você só tá falando isso por causa disso, né? Ela falou, não, nada disso, superei, ela superou já. Aí vai repetir aqui o pré-chorus, o chorus e o hook, né? Que infinitas vezes, infinite times. E é isso, gente. Isso foi um pouquinho que eu pude ensinar para vocês com essa música Flowers da Miley Cyrus. E vamos pôr aqui de novo para tocar. Muito boa. Tchau, gente. Até a próxima. See you soon. Bye.